Então ele é um fenômeno do homem primitivo, dos nossos ancestrais mais antigos da humanidade. Daí que vem o xamanismo mesmo. Não só eu, muita gente viu a presença de São Jorge ali, coletivamente. Então acessou um campo assim comum para todos. Todo mundo teve aquela visão. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Léo Artesi é terapeuta, pesquisador do xamanismo e fundador do Xamanismo Universal. Seu trabalho é voltado ao resgate da sabedoria ancestral, da cura energética e da consciência espiritual aplicada à vida real, conectando tradição, natureza e autoconhecimento de forma profunda, prática e transformadora. Que hoje em dia está tudo muito sombrio, Felipe. Essas guerras, o que a gente vê na política, o que a gente vê nas famílias, nos casais. Então a gente tem que procurar viver assim num ambiente mais harmônico. Onde é que a gente consegue isso? Nas comunidades espirituais. Léo, explica para nós então sobre xamanismo. Afinal de contas, isso é algo indígena, que é muito associado, pelo menos eu acho que seja, mas fala para nós aqui o que é de fato. Passa pelos indígenas, mas na verdade o xamanismo vem de, segundo os estudiosos, né, são 40 mil anos. Nós estamos falando de cultura, né? Na época em que não havia, o homem ainda era um nômade, não se juntava em tribos, nada disso, né? Era um coletor da natureza. Você imagina no momento zero da humanidade, né? O cara ficava andando, só se alimentando daquilo que pegava no caminho, não era um caçador ainda. Aí, se ele pegava alguma carne assim, era carcaça, alguma coisa que sobrava, né? E ele começava, o maior problema que ele tinha naquela época era comer, se alimentar. Até porque os franguinhos daquela época eram maior que eles, né? Na pré-história, os caras comiam. Não tinha como pegar os franguinhos daquela época, né? Então, o grande problema que ele tinha na vivência dele era conseguir se alimentar. Uhum. E o mais trágico de tudo isso é que nós vemos hoje no mundo que ainda tem pessoas que têm esse problema. Uhum, isso é verdade. De não ter o que comer, né? Então, esse era um homem que não tinha o que comer, assim, fácil. Então, ele notava que na caminhada dele na Terra tinha momentos de abundância de alimento e tinha momentos que não tinha. Uhum. Né? De carência mesmo de alimentos. Aí, com o tempo, ele foi perceber que isso estava relacionado com o sol. O sol, eu estou falando tudo por hipótese, né, Felipe? Porque você fala de 40 mil anos atrás. Só não tá entendendo. Ô, Léo, vou te falar uma coisa. Nós estamos vivendo uma época tão maluca que apesar... Tem que dizer que por hipótese, senão a galera acha que, olha, Léo, como é que você sabe? Você estava lá, você... Me recordei da minha encarnação de 40 mil anos atrás. Então, tá tudo bem. Hipótese. Por hipótese, né? Então ele considerava o sol um deus. Que ele fazia algumas viagens, durante o ano ele fazia uma viagem. Uhum. Né? Quando ia para a parte do inverno. E quando ele fazia essa viagem, ele notava que faltava alimento, tinha escassez de alimento. Né? Então ele começou a perceber que tinha esse movimento, que esse deus sol fazia uma viagem. Então talvez, vou dizendo talvez... Uhum. Foi ali que começou as primeiras cerimônias xamânicas, que é quando o homem parava naquele instante que o sol estava indo embora. Sim. Ele pedia para esse Deus Sol fazer sua viagem, mas voltar, depois trazendo novamente toda essa abundância. É o momento que ele parava para fazer isso, né? Então, eu vou repetir, né? Talvez esse foi o primeiro rito de passagem. Sim. Marcando as estações que nós tivemos na humanidade. Então o xamanismo... Ele atravessou as culturas, então. Porque, na verdade, ele é um primeiro ato de espiritualidade e conexão do homem com a natureza ou o divino, certo? Sem sombra de dúvida, nós podemos dizer que o xamanismo é a célula máter de todos esses processos mágicos e religiosos da humanidade, sem dúvida nenhuma. Tanto que os traços dele, nós encontramos até hoje sem perceber. Quer ver um traço do xamanismo? Você já deve ter falado alguma coisa que você se arrependeu de falar, de repente bateu na madeira, não tem essa? Sim. O que ela fala, geralmente? Isola, né? Isola. Sabe de onde vem isso? Xamanismo celta. Eles tinham o carvalho como um espírito vegetal, assim, como como um símbolo de força e de poder. E eles notavam que onde tinha carvalho não ia raio, quer dizer, o raio ia no carvalho. Uhum. Ele atraía raio. Mas não caía na pessoa. Casas. Protegia. Então o que ele fazia? Os caras que tinham o carvalho na frente de casa, eles tinham uma espécie de uma madeirinha ali, um instrumento de poder,
que quando começava a tempestade ele saía lá, batia para falar com o espírito do carvalho para isolar a casa dele do raio. Entendi. E isso está até hoje, né? Sim. E assim como o talento dos animais. A gente vai falar um pouquinho depois, né, do espírito animal. Vamos sim. Porque como é que você sabe que... Você sabe que o elefante tem boa memória? Sei. Que livro que você leu isso? De biologia, de zoologia? Na verdade, eu li, inclusive, um estudo que saiu dos elefantes. Posso falar? Você perguntou aleatório, mas é fato. Há 3 dias, eu acho, eu li esse estudo, eu falei, cara, que interessante. Os elefantes, eles se reconhecem pelo nome. Eles chamam um ao outro pelo nome. Aí pegaram esse som e aí chamam o elefante e ele olha, identificando a voz. Ele sabe que é ele, o nome dele. E aí, olha que fizeram, cara. Pegaram o nome da mãe do elefante. Já viu isso, não? O senhor já viu isso? Não vi. Pô, Léo, tô falando sério. Não, tô acreditando. E aí, não, é porque é impressionante, cara. Eu fiquei, caramba. Pegaram e usaram um som que seria o nome da mãe do elefante que estava ali. Só que a mãe tinha morrido. O elefante, cara, quando ouviu o som, ele reconheceu que e era o nome da mãe, ele saiu do grupo a procurar ela, cara. Também é tudo hipótese, né? Porque a gente não sabe o que está na cabeça do elefante. Eu queria te dizer que não existe nenhum livro de zoologia que vai te dizer que o elefante tem boa memória. Ah, não, eu entendo o que você está querendo dizer. Assim como tem o esperto como a raposa. Sim. Mas também tem uma série de coisas que se atribuem aos animais. Que de onde você acha que veio isso? Desse contato com os xamãs do passado, os xamãs da Sibéria, que tem essa relação estreita com o mundo animal, né? Sim. Aliás, os animais que hoje são conhecidos como alimento já foram deuses no passado. Sim. Né? Sim. Então, tem muitas coisas que a gente faz hoje que é só uma reprodução de algo que foi feito lá atrás, no passado. É porque você olha também para a natureza e para os próprios animais, você consegue enxergar muita sabedoria, né? Claro, a águia, por exemplo. A águia, eu acho que quase todos os animais tem a formiga, que é extraordinária, a abelha, mas a águia, todo o processo, né, de tirar o bico, as garras, a pena, não é? Isso daí você está falando isso porque tem na Bíblia uma coisa assim que fala não, sobre isso. É porque não, na Bíblia não tem reconhecido isso. Do quê? Que faz que a águia passa esse processo? Que ela quebra, não é reconhecido. Isso é mentira? Me contaram. Não estou dizendo que é mentira. Pode ser que tinha uma espécie que fazia isso, mas hoje você não tem nenhuma espécie que faz isso. Então pode ser que no passado você tinha alguma espécie que fazia isso. Não, porque isso é que eu estou lhe dizendo não está na Bíblia. Porque daí isso eu já ouvi. Pode ser que bate. Mas tem na Bíblia. Que é o processo de renovação da águia, então, né? Tá na Bíblia isso aí. Que bate, que você se renova com uma águia. Você bate o bico, estoura o bico e depois cresce tudo de novo. Aí você passa a viver, ela passa a viver mais 40 anos. Né? É o bico, a pena e a garra. Então, isso não tem uma comprovação disso. Entendi. Então o cara que falou lá, ele meio que floriu. Eu não posso dizer que não existiu uma espécie de águia que fazia isso. Entendi. O que a gente pode falar de uma águia com certeza, por exemplo, é que ela tem um filtro solar onde ela consegue olhar para o sol, ela, principalmente a águia dourada, ela voa na direção do sol, mas não se ofusca. Entendi. Você já conseguiu dar uma olhada para o sol, ver quanto tempo você aguenta olhar para o sol? A última vez que eu tentei. E tem uma meditação assim não, também. Não, pô, você é maluco ficar cego, não, pô, nem brinca, pô. Ó, não olhe para o sol, viu? Lembra de uma época, eu não sei se você vai lembrar, pô, acho que há uns 20, 30 anos atrás, que o pessoal começou a querer olhar para o sol para ver se via imagem, porra, eu ia ver o cometa Halley, aí usava o raio-x, tá ligado? Aquela chapa de raio-x para poder filtrar, olhar pro sol. Deve ver algumas coisas, ficar olhando pro sol, né? Porra, meu irmão. Mas você vê, ela consegue. Então, o que a gente pode entender disso daí? Ela consegue olhar toda a clareza, toda a iluminação, sem se ofuscar. Então, aí você vai começar a entender o porquê essa visão da águia, né? Que a gente pode traduzir o seguinte, que ela consegue olhar acima do ego, além do ego. Então aí a gente vai trazendo essas metáforas, né? Para poder entender esse poder dos animais. A águia está relacionada ao poder da visão. Sim. Na verdade, mais do que da renovação, entendeu? São os símbolos, né? São mais do que isso, são arquétipos. Sim. Né? A gente pode chamar de arquétipos, mas no xamanismo nós chamamos de espíritos animais. Aí, quando a gente fala espírito,
espírito enquanto essência. Sim, uma força, uma né? essência, né? Assim como tem a essência das plantas, assim como tem a essência dos minerais, né? Sim. Desses reinos, né? E enquanto essência, e dizendo que os animais têm uma consciência coletiva. Nós temos uma consciência individual, é diferente. Mas não dá para dizer que por exemplo, sempre os animais foram considerados irracionais. Eles não são irracionais, eles têm uma racionalidade diferente da nossa. Tem uma inteligência ali, como você mesmo falou. Sim, tem uma inteligência na formiga, tem uma inteligência na abelha, tem uma inteligência em qualquer ser vivente. Sim. Né? É porque a racionalidade e a inteligência é diferente da consciência, né? Eles têm vamos supor assim, eles têm uma consciência instintiva. Vamos pensar dessa forma, a gente chama de uma mente primitiva, grupal, os animais. O ser humano ele tem a graça de ter a consciência ainda racional, individual, né? O individual, e a supraconsciência, né? Que aí já é outra coisa, né? Já é um caminho que eu acredito, Léo. Como é que a gente pode falar que o animal não possa ter também, né? Não, eu nem digo que não, é que nós não temos esse acesso. Essa certeza, não tem Agora, eu acho que o próximo estado, eu vou dizer isso que eu acredito, da evolução do homem, que pode durar 1000 anos ainda, não sei, ou pode ser mais rápido, é a humanidade começar a alcançar esse estado de supraconsciência, entende? Dessa unidade com o todo, da natureza, todo. Supraconsciência é um estado de consciência. Mas eu acho que conforme... Você não vive esse estado. Pois é, mas eu acho, a minha visão é que... Supraconsciência a gente pode comparar com êxtase, sim, com samadhi, exatamente, com nirvana, exatamente. Com barafa. Então é aquele momento, né? Exato. Só que eu acho que o homem que busca esse encontro da espiritualidade e ele pratica, porque pensa, Léo, a maior parte de nós tem um contato com essa verdade, que isso é uma verdade, irmão, é inegável, desculpa, é a experiência, isso é fato. Só, claro, mas vai lá e prova. Deus, é o que eu falo para todo mundo, Deus não é teoria. Se é Deus teoria, eu preferia ser ateu. Você tem que provar, senão deixa para lá. A espiritualidade é isso, você tem que provar. Teoria não resolve nada, você tem que provar, e a partir do momento que você prova, você sabe, isso é intransferível, né? Mas o que eu acho assim, a gente aprende muito velho. Se a gente aprendesse desde novinho, eu acredito que esse estado de supraconsciência ele seria vivido de maneira mais comum, mais plena, Felipe, entendeu? Eu acredito que as pessoas acreditam no que é que elas querem. Também. Não, mas isso é indiscutível. Então essa que é a questão, né? Mas é uma pena que a gente não é ensinado desde cedo. Porque quando a gente fala, como é que a gente pode falar de uma realidade universal, né? Você pode falar da realidade que é fruto das suas experiências na vida. Você pode falar da tua realidade individual. Sim. Mas falar de uma realidade universal é assim é uma tarefa mesmo para grandes mestres poder elocubrar em cima delas, né? Porque é complexo. É difícil, mas é aquilo que a gente mas é onde vai, Léo, onde nós temos também que ter uma certa ousadia, porque igual o Luther King falava, né? O silêncio dos bons é que promove realmente, é o pior de todos os cenários, né? Não é o grito dos maus. E os maus estão falando, os perversos estão dizendo, os porcos estão gritando. E incrivelmente, eu não sei qual que é o ponto que a gente se perdeu de lançar pérola para os porcos, né? Mas existe a grande maioria da humanidade em sofrimento, que pode se libertar, que pode encontrar liberdade, porque está tão aprisionado ao corpo, às sensações, às experiências, ao imediatismo, à futilidade, e que poderia se beneficiar dessa verdade, que é libertadora. É a única verdade que pode libertar. Isso é fato, não tem o que dizer, porque se tudo é o corpo, tudo é experiência, tudo é o agora, tudo passa, tudo é inútil. Tudo é vaidade, como diz na própria Bíblia. Tudo é vaidade. É inutilidade de inutilidades. Agora, se é para além de nós mesmos, mas ao mesmo tempo em nós mesmos, então pronto. Então faz sentido essa busca. Transcendental, né? Só que aí nós temos duas opções, né, irmão? Infelizmente, no Brasil, principalmente, nós não temos essa cultura. Ou nós temos uma cultura religiosa, e, de novo, a religião não te apresenta a Deus. É apenas teoria. A teoria, não a experiência. Ou nós não temos nada. E aí, é o que eu falo, se o jovem, a criança, o jovem, ele já é educado desde cedo a se conhecer, ele vai saber o seu cérebro reptiliano, ele vai entender a sua mente primitiva, ele vai começar a conhecer o próprio eu, e aí ele vai começar a entender que existe um observador que observa. Ele fala, peraí, tem alguma coisa para além disso aqui.
E nessa experiência e jornada individual, ele vai vivendo muito mais nesse estado de supraconsciência de maneira repetitiva. Ele vai começar a viver isso. É uma questão de definição do que é supraconsciência no seu modo de ver, assim, o respeito. O meu modo de ver, talvez... Não, é isso que você está falando. Eu vou compartilhando no fim. É um olhar onde o eu não prevalece sobre o nós, entendeu? Entende? Não é meu o teu. É uma coisa. Então eu olho para o outro com altruísmo. Eu olho para o outro como sendo um com ele também. Você é um cara legal. Já vi que você é um cara legal. Eu tenho essa visão, né? Eu não sei se eu tô ficando maluco, Léo. Agora você falou legal. Eu tenho essa visão. Eu não sei se eu tô ficando maluco. Eu não sei se eu tô ficando maluco, Léo. Mas entende? Mas todos malucos, no final das contas, você é maluco. Senão você não me convidava para vir para cá. Eu te falar, viu? Não é moleza, não, viu, velho? Vamos lá voltar pro xamanismo. Bora, vamos voltar. Agora, o xamanismo então, peraí, é encantador, né? Tem várias... Então, vamos falar... Você estava falando da origem, né? Então, tem várias possibilidades do xamanismo. Sim. Uma das possibilidades é... Se você pegar essa palavra xamã, para começar, é uma palavra... É um tung siberiano, né? Uhum. Que significa aquele que é inspirado pelos espíritos ou aquele que tem conhecimento. Então, daí você já vê que isso já cria um guarda-chuva. Sim. Né? O que significa ser inspirado pelos espíritos? Né? Um pai de santo é inspirado pelos espíritos. Um artista marcial de alto nível. Quer dizer, aí então já vem um ponto de interrogação. Que foi utilizado pelos antropólogos, na verdade, a palavra xamanismo ela vem de uma origem científica, foram os antropólogos que trouxeram, baseada nesse xamã. Eles usaram a palavra xamanismo como um conjunto de todas as regras. Quer dizer, na época foi um neologismo. Isso não significa que é hoje, né? Porque já está na enciclopédia, já está no dicionário, né? Mas então, são algumas possibilidades que se colocam para a gente estudar. Bom, eu estudo o xamanismo há mais de 35 anos. 35 anos eu pratico, né? Então, uma dessas possibilidades é que eles, atravessando o rebanho de renas, as pessoas acreditavam que existia uma ponte que ligava terrestre que ligava os continentes. Que elas foram desfeitas depois com os naufrágios, né? Que as águas foram separando os continentes. Então, eles acompanhando o rio de Renas, e olha que isso foi uma caminhada, né? Vai saber quanto tempo. Eles foram passando pelo Estreito de Bering, foram se instalando lá para o Canadá, América do Norte, etc. e tal. E uma boa parte, estou falando dos sabãs da Sibéria, né? Do Caribe são os que vieram aqui vieram para a América do Sul, etc. e tal, né? Tanto que se você pegar, por exemplo, uma foto de um índio siberiano, de um nativo siberiano, você vai ver que é muito parecida, lembra muito de um índio norte-americano. Né? Então, essa é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade é que foi através de uma ressonância harmônica. Essa ressonância harmônica, ela foi trazida por um cara chamado... Eu não vou saber o nome do cara agora. Que ele dizia assim, conhece a teoria dos 100 macacos? Do 100º macaco? Ressonância mórfica. Os campos mórficos, que é o seguinte... Eles foram no Oriente pesquisar macacos, um grupo de pesquisadores. Eu não sei. Então, eu já ouvi falar que foi com coco, outro fala que foi com batata. Essas coisas, né? Então, vamos falar com coco aqui. Acho que eu lembro disso aí. Mas pode falar. Lembra? Sim, e aí que o macaco ele na ilha... não conseguia na ilha, ele não conseguia comer o coco. Então o cara lá mordia, não conseguia nada. Até que veio um cara que pegou uma pedra meio pontiaguda, um macaco, bateu ali no coco, abriu, tomou a água, comeu, e daí alguns foram. Uma boa parte foi, outra parte não foi. Porque sabe que conservador não é de hoje, né? Tem pessoa que é conservador, ficava olhando, será? Vou lá comer esse troço. Até que quando chegou no 100º macaco, todo mundo fez a mesma coisa. Até aí, tudo bem, né? Daí ele foi numa outra ilha do lado e estava acontecendo a mesma coisa. Já estavam fazendo igual. E foi numa outra, estava fazendo igual. E naquela época, macaco ainda não usava o WhatsApp. Como é que faz? Naquela época ele não tinha. O macaco não era tão esperto, não tinha WhatsApp. Só abria coco, né? Então, é uma possibilidade que os xamãs, na verdade, eles nasceram em cada lugar do ponto do planeta.
E aí a gente pode incluir até entre os esquimós, essa coisa toda, né? E ele, de certa forma, se comunicava com essa sabedoria, que é uma sabedoria universal. Esse é um jeito de pensar. Tem uma outra possibilidade que falam que os primeiros xamãs eram seres extraterrestres. E agora? Então eu gosto muito de uma definição dos índios norte-americanos que fala de um grande mistério. A mesma palavra que é usada para um grande mistério é usada para o grande espírito, que é o Akantanka. É a mesma palavra para os dois significados, porque tem um mistério mesmo, que a gente sabe que a gente só vai saber ao certo quando a gente atravessar a barreira. Perfeito. Deus é mistério, né? Então é isso daí, né? Então foi dali que saiu e se expandiu no mundo inteiro. O xamanismo não é um fenômeno de uma determinada cultura. Ele está presente em todas as culturas. Perfeito. Então você vê, tem um livro, por exemplo, eu estou falando muito? Não, você está contando a história maravilhosa. Tem um livro assim muito conhecido, que foi um dos primeiros livros, se não foi o primeiro, que é Xamanismo e as Técnicas Arcaicas de Êxtase. Todo cara que estuda xamanismo, se ele gosta de estudar xamanismo, ele foi ler esse livro. Né? E nesse livro, o autor ele descreve que o xamanismo é um evento já universal. Então bota o esquimó, bota na América do Sul, bota na Austrália, coloca no México, ele dá todo esse panorama. Só que ele não coloca a África. Por quê? Por quê? Por quê? Então, eu fui falar até com um antropólogo, amigo meu, eu falei assim, mas por que ele não colocou o continente africano? A África? Ele falou, não, Léo, porque é o seguinte, o xamanismo é o voo da alma, não é incorporação. Daí ele vem para cá e fala assim, vem cá, e se o cara incorpora um caboclo, e o cara começa a passar um cachimbo no cara, dá um passo, não sei o que, ele está fazendo o que através do caboclo? Não é xamanismo? É espiritualidade igual. Aí ele parou para pensar, né? Eu falei assim, mas isso também não é verdade, porque você tem aí o Iboga. Exato. É da África. Que é da África. Que é extraordinário, inclusive. Que fazem as sessões muito parecidas com o que a gente faz hoje. Nos tempos de hoje. Uma fogueira no meio, tem música, tem essa coisa, todos os caras deitam. Então tem alguma coisa ali que a gente precisava entender ou não, entendeu? Acho que não vai atrapalhar o estudo do xamanismo. Mas ali esse próprio autor, ele fala desse xamanismo universal, dessa universalidade do xamanismo. Não tem esse negócio assim, branco faz xamanismo? Faz, os celtas eram loiros, os druidas eram brancos. Então ele é um fenômeno do homem primitivo, dos nossos ancestrais mais antigos da humanidade. Isso daí que vem o xamanismo mesmo, né? Uma coisa que o senhor disse, eu acho que é interessante, das três possibilidades, também poderia ser quase como uma espécie de um pouco de cada, né? Porque todos aconteceram ao mesmo tempo. E o extraterrestre é muito relativo, porque às vezes a gente, no imaginário coletivo aqui, o pessoal acha que o extraterrestre é na navezinha que vem e tal, que pode ser, mas uma visão, por exemplo, de um anjo, por exemplo, é uma visitação extraterrestre. Aquilo ali não é terrestre, né? Pode ser. Né? E é interessante porque quando tu vai pegar, por exemplo, a visão de um Veda, que é um ser iluminado, ou, sei lá, do Maomé, que viu um anjo, sempre são locais distantes, visões e imagens parecidas, com mensagens similares. Interessante que Maomé viu Gabriel, né? Foi o mesmo que viu Maria. Exatamente. É interessante nessas coisas, né? Outra cultura. Só que o Vivekananda, que é Swami Vivekananda, que é já falecido, óbvio, que era um mestre yogi, né? Que eu leio, eu acho ele muito legal. Ele fala exatamente uma questão interessante. Eu queria perguntar isso para você. Sobre os tropeços da supraconsciência. Que é quando a pessoa ela confunde e ela acaba interpretando, digamos assim, a própria experiência, talvez, dentro dos seus ambientes e tradições, etc. E ela inclui, eu não vou dizer superstição apenas, mas... O que você está falando é Maia. Dentro da força... toda, que a gente vamos chamar de uma força, né? Seja através de enteógenos ou não, existe a ilusão dentro. E isso a gente viu presente nos próprios avatares que passaram na Terra. Né? Os próprios iluminados que passaram na Terra. Por exemplo, Siddhartha Gautama se encontrou com Mara no meio da iluminação. E Jesus, quando estava fazendo os 40 dias no deserto, se encontrou com Satanás no meio daquilo tudo. Né? Eu tive uma experiência uma vez com um jovem na época, né? Hoje não deve ser tão jovem assim, vamos falar uns 20 anos atrás, que ele estava indo lá. Eu sou também dirigente do Santo Daime, não sei se vocês sabem disso, né?
Eu dirijo uma igreja que vai fazer 28 anos agora, Céu da Lua Cheia. Legal. E aí, o nosso santo padroeiro é São Sebastião. Aí chegou no dia de São Sebastião, foi um irmão nosso, que era de uma outra igreja ali, né? Mas ele foi fazer o trabalho com a gente. Quando terminou o trabalho, ele falou assim: ó, Padrinho Léo, lá no Sindai, eles chamam de padrinho. Tem eu tive uma revelação aqui na Força que eu queria falar para o senhor, assim, muito importante. Quando ele falou isso, eu já peguei uma cadeira, né? Porque você já sabe que... Lá vem história, né? Senta aqui, lá vem história. Senta aí, vamos ver aí. Ele falou assim, porque na Força foi me revelado que na vida passada eu fui o guerreiro São Sebastião. Você olhando nos meus olhos assim falando com uma convicção que você fala, nossa, acho que ele foi mesmo, né, sabe? Aí eu virei para ele, olhei nos olhos dele e falei assim: é mesmo, meu irmão? Você foi São Sebastião? Acho que ele pensou que ia baixar, né? Fazer, meu padroeiro, né? Sou filho de Oxóssi também, tudo isso. Daí eu falei assim: mas o que você aprontou lá com Jesus Cristo, com São Pedro, que você nasceu São Sebastião na vida passada e agora nasce você nessa daqui? Falei, pô, padrinho, você tá achando que eu tô viajando? Ele falou: claro que você tá viajando, cara. Lógico que você tá viajando. Mas ele ficou com aquela cara assim, chateado. Eu falei: mas isso é uma coisa reioca que a gente chama, né? Primeiro vem a tempestade, depois vem as águas, né? Que dá um alívio, né? Eu falei assim: não foi só você que sentiu São Sebastião dentro de você, todos nós aqui. Você imagina, nós ficamos uma noite inteira dando viva para São Sebastião, cantando os hinos de São Sebastião. Na Força, todos nós sentimos ele dentro. Então você sentiu certo. Só que ele estava tanto dentro de você como de todos nós aqui que evocamos ele a noite inteira. Ele compreendeu, porque tem mesmo. Às vezes a pessoa acha que ela teve uma visão, esse é um perigo. É um perigo, que ela acaba incluindo, trazendo... Essa é a hora que a pessoa precisa de uma orientação. É isso. Mas é impactante, não deixa de ser impactante. Claro. Não, só que assim, ao mesmo tempo ela é perigosa, né? Perigosa, pode ser perigosa. Pode ser, porque em nome de muitas dessas miscelâneas e confusões, a gente sabe quantos rituais macabros ou regras religiosas absurdas foram também impostas, né? Tudo um pouco. Um pouco de tudo. Mas como é que eu faço? Como é que o senhor entende? Qual é o limite, Léo, para eu entender do que seria ali uma superstição ou inclusão minha dentro de algo que é uma experiência sagrada, entendeu? Bom, primeiro ter em mente o seguinte, que o que a pessoa viu, ela viu mesmo. Sim. Então não adianta você discutir se ela viu ou se não viu, ela viu. Só que a coisa é o seguinte, nós não somos a magia, nós fazemos parte dela, né? A gente não pode se confundir com aquelas coisas, com a forma como a gente interpreta as coisas, né? Então primeiro ele viu aquilo. E aquilo, por um outro lado, pode ter sido muito bom, porque ele, naquela visão que ele teve de São Sebastião, de repente ele tem como é que a gente pode falar? De um estado quase que de iluminação, porque você vê lá um avatar, vê um Shiva, vê não só o santo, né? Vê uma coisa ali que seu cérebro começa a borrifar um monte de substâncias, que você tem uma cura ali na hora, ou passa a acreditar em Deus, que você não acreditava antes, né? É possível esse como um estágio. Por isso que eu falo assim que são estágios da consciência, não é? Que tem vários estágios de consciência. Esse é onde você tem esse contato com a divindade. Tem outro que você tem um contato com os seres encantados. Tem outro que você tem contato assim com mandalas, com a geometria sagrada. Tem outro que você tem contato com as merdas, com as cagadas que você faz na vida. Esse é o mais comum, eu acho. Você vai falar: já passei por todos aí, Léo. Continua. Então são estágios. Eu já falei e foi mesmo, viu, Léo? E cura isso. Pô, lógico, é maravilhoso. Mas às vezes pode fazer bagunça na vida da gente, sabe? Pode. Que a gente fala assim, quando a pessoa às vezes tem uma revelação dessa, ela começa: nossa, meu Deus do céu, como eu errei na minha vida, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí de repente às vezes ela sai de uma cerimônia, ela quer se separar do marido ou da esposa, quer
mudar de emprego, mudar de cidade. Então, isso aqui não quer dizer... Não quer dizer que ela não possa fazer isso com o tempo, mas ela quer fazer tudo isso uma semana depois. Ela entra quase num estado bipolar de euforia, tá ligado? Eufórica. Eu brincando assim, você caga, depois você quer limpar tudo numa semana, não tem balde pra tudo, velho. É isso mesmo. Haja papel, né? Haja papel, né? Tem balde pra tudo, velho. Então vai devagar. Calma. Vai começando. Então tem horas que a pessoa precisa de uma orientação, de uma pessoa experiente. E aí que está o fenômeno da experiência. Às vezes as pessoas falam assim, vocês falam que é experiente só porque vocês são mais velhos. Não é. É que a pessoa mais experiente já passou por tantas, meu. Eu estou há 35 anos no caminho do xamanismo. Há 35 anos não é pouco. Para quem tem 69 anos, é mais da metade da minha vida. Que eu comecei a servir há 33 anos servindo. Você é o cara? Não, a gente vai aprendendo também. Claro. A cada experiência. Só que a pessoa que tem bastante experiência, ela já vivenciou muita coisa. Lógico. Que ele adquire uma experiência para poder ajudar alguém que tem algo semelhante que acontece. Sim. Então ele está mais preparado para isso, mas tem momentos que precisam de uma intervenção mesmo, por isso que a gente fala muito do pós-trabalho. Que não é só a integração, né? Não é só exatamente, tem que ter uma certa integração. Isso que a gente procura fazer no Voo da Águia, para saber como é que as pessoas saem daí. Senão precisa de uma orientação que a pessoa pode se perder mesmo. O que eu comentei até quando eu fiz o uso da ayahuasca, até comentei com o pessoal, falei, que eles fazem, né? Aquele momento do tipo, e aí e tal, depois. Só que eu falei, eu sou médico e, apesar de ser endocrinologista, eu fiz 1 ano de residência em psiquiatria. E vivi 17 anos na Rússia, o senhor sabe, como missionário, cuidando de muitas pessoas. Então, eu falei pro pessoal, cara, isso aqui é extraordinário, só que me preocupei. Eu falei, porque o problema é que cada um teve uma percepção, teve uma experiência. E eu falei, e aí a pessoa, o que eu faço com isso também depois? Né? O que eu faço? E agora? E daí? Foi só um barato? A experiência por si só, uma experiência por si só, não significa uma experiência. Exatamente. Que cada trabalho é de um jeito. Então, o que a gente orienta é o seguinte, olha, vai fazendo os trabalhos. Sim. Né? Você vai vendo, você vai ver que cada trabalho é um diferente do outro. Não é só o brilho que você está vendo, tem hora que vai te apertar. Exato. Entendeu? E dali você vai tendo uma experiência para poder entender a si próprio de uma forma melhor, mas não numa primeira experiência você já querer transformar tudo, né? Essa é a orientação que a pessoa vem vindo. E não querer também dar para a pessoa, que essa é um engano, uma explicação por que a pessoa está vendo, porque essa explicação vai ser de acordo com a tua verdade. Exato. Então o que a gente procura fazer é fazer com que a pessoa vá para dentro dela, para que ela possa por si só descobrir qual é essa verdade dela, o que esse símbolo quer dizer. Perfeito. Né? Mas isso é um trabalho. A cura, a gente não pode ver a cura como um evento. Trabalho. É um processo, né? Você está aqui, você quer chegar aqui, não dá para fazer isso. Lógico. Tem um caminho que a gente pode chamar de dificuldades, eu prefiro chamar de etapas. Para você ir conhecendo mais a força, sabendo lidar melhor com a força, com a corrente, saber qual é a tua necessidade de medicina. Tem uns que são mais sensíveis. Sim, né? Tem todos esses lados. Nem todo mundo pode, de fato, até fazer uso, né? Exatamente. Então a gente faz uma anamnese. Tem todos esses cuidados que precisam ser tomados. Agora, tudo nos levou ao seguinte: tem coisas que a gente vê na força que não significa que são coisas distorcidas, mas são símbolos que você precisa compreender. Por que eu estou vendo isso? Sim, né? Sim, não, e de certa maneira, como o senhor mesmo falou, como já viu tanto isso, você vai vendo alguns tipos de padrão que se repetem, né? Pode mudar as formas, mas o padrão vai repetindo e você consegue meio que entender. Orientar ele para que ele mesmo ache essa resposta. Exato. O que é o mais importante. Esse é o negócio. Esse é você levar a pessoa para ela aprender a se autoconhecer. Sim. Né? E ficar vendo quando tem um excesso ou outro, ali alguma coisa ali que você tenha que orientar, aí ter o conhecimento de como fazer também, né? Como é que o senhor define a força? A força é a manifestação de um estado alterado de consciência, né? O senhor entende isso como algo espiritual ou não? Ou só apenas físico? A força está aqui na gente, aqui, com a gente. Aqui, essa força que nós temos está em nós. É que a gente, num estado ordinário de consciência, a gente não percebe essa força. Então, quando você entra nesse estado, daí você vê essa força que é uma força da vida mesmo. É uma força universal que nos interliga a uma série, né, de seres e de cosmos ali. Então a força, ela está com a gente, só que a gente não percebe. Você pode ter essa força desalinhada,
Perfeito. Então, quando você toma um alterador de consciência, né, um expansor de da consciência, você vê Isso. melhor aquilo que com esses olhos você não consegue enxergar. Ou ele te permite alcançar essa expansão de consciência. Exatamente. Que às vezes você está tão embotado, né? Tão você tá aterrado demais. Você está ali parado. Exato. Não é a espinafre do Popeye. Sim. Que você... Sim. Mas é algo que você... Espiritualmente, sim. Agora, Léo, a ayahuasca, você já viu alguma experiência? Isso, o Dr. Antônio Carreiro, que é um hipnólogo clínico muito famoso no Brasil, na verdade um dos mais famosos do mundo hoje, ele faz a ayahuasca de maneira terapêutica, pessoal, que é uma maneira de alcançar o transe, como ele fala, né? E aí ele explica que o transe vai promover cura. E ele relatou para mim que já teve experiência de dar ayahuasca para 2 pessoas e as 2 se comunicarem. Telepatina. É esse fenômeno mesmo. Isso acontece? Tem mesmo. É um princípio ativo, se chama telepatina, tem mesmo. Isso pode acontecer, então? Pode, sim. Se você falar um negócio desse para um ateu, ele fica doido. Bom... Não é verdade? O cara não acredita nem em Deus, quanto mais isso. Mas não é loucura? Porque como é que pode, né? Mas mas tem, isso é verdade. Assim, sente, você percebe às vezes, assim. Às vezes você está pensando, assim, você até olha para a pessoa olha para você, se sacou que vocês... Nós estivemos uma vez em Visconde de Mauá, não sei se vocês já ouviram falar do padrinho Alex Polari, né? Não. Lá do Céu da Montanha. Um trabalho onde ele cantou um hino dele ali que fala: São Jorge está aqui, São Jorge aqui está. Cara, não só eu, muita gente viu a presença de São Jorge ali, coletivamente. Então acessou um campo assim comum para todos, todo mundo teve aquela visão, que foi uma coisa. Depois você fica, eu sei disso porque você viu, falou, claro, pô, Sim. cara, tal. Sim, isso é extraordinário, né? Extraordinário. Léo. É o que a gente tá falando dos macacos lá. Exato. De repente, cara, descobriu o coco aqui. Exato. Que é outra coisa também, como foi dito, que o animal ele tem esse inconsciente, né? Esse consciente coletivo. E o ser humano tem um consciente individual, mas também tem um inconsciente coletivo, né, cara? Que transpassa todo mundo, né? Coletivo. Também tem isso, né? Agora, Léo, a ayahuasca, eu queria falar de outras medicinas contigo para aprender. Mas a ayahuasca, como é que foi descoberta, irmão? Boa essa daí. Pô, não... Você quer que eu responda essa? Tenta, outra. Tá 35, tenta, Léo. A ayahuasca mesmo é uma palavra quechua, dos incas, que não foram os que descobriram a ayahuasca. Porque tem muitas pessoas que acham que, por exemplo, os incas foram os caras da ayahuasca. Não, eles não usavam tanto a ayahuasca. Eles usavam mais o San Pedro, o Achuma, né? Que é o que tem... Você tomou, como é que é o nome? Peyote eu tomei. Mescalina. Mescalina, o mesmo princípio ativo. Mescalina. Essa é 3 média, 4 Isso. média. Aí o outro é pequenininho, São Pedro é pequenininho. São Pedro não, São Pedro é enorme, 3, 4 metros. Não, esse São Pedro é o que cresce. São Pedro que cresce. Esse eu tomei São Pedro. Ele chama de... É o Achuma. É o Achuma, eu tomei esse aí. Que ele verde. Sabe por que ele chama São Pedro? Porque diz que ele tem a chave para abrir a porta do céu, né? Ou do estômago. Meu irmão, tu já tomou São Pedro? Claro. Pô, é aquele pó verde. É verde, não é? Não, isso eu acho que você está falando de outra coisa. Qual que é esse? Pó verde? Será que pode ser São Pedro? Ele não, pra mim não parece verde. Não, ele era meio esverdeado. Ele é o Mambi. Olha, não sei. Me deram. Meu irmão, aí joga um pouco. Pô, você tem que tomar, joga um pouco de água pra. Mas uma gosma. Eu falei, não é possível que eu tô tomando esse troço. Esse é São Pedro. São Pedro é gosmento como cogumelo. Mas é pior. Não, mas ele é gosmento. Se você fizer um chá de cogumelo, ele é gosmento igual. Não, mas o cogumelo. É um pouco mais. Léo, e fede, meu irmão. O cheiro tem um cheiro. Tu sabe, Léo. Tu sabe, não, mano. Acho que o cara tem que ter coragem, fermenta mano. Também, né? Meu irmão. Fermenta, né? Meu irmão. Então agora a viagem, o barato dele é diferente. Então deixa eu falar Vai, por favor. Então o que acontece? Eles para pegarem. E a coca, que é a síntese de todas as plantas de poder do Peru. Eu fui iniciado na ayahuasca, no Peru, com um índio Shipibo chamado Mateu Arévalo, que era o líder da comunidade de São Francisco de Pucallpa, no Peru. Assim. Eu tive uma vivência incrível com esse Shipibo, né? Foi o que começou mesmo a ayahuasca, né? Eu tomei antes o Santo Daime.
Mas a ayahuasca, mesmo assim, feita, nativa, no meio da floresta, foi com esses caras lá. Então, os incas, eles tinham isso, porque no Peru não nasce. Sim. Nem o cipó, nem a folha. Então, eles, para descer, para fazer a ayahuasca, eles tinham que descer, todos os Andes, eles tinham que descer para ir até na floresta. Então, a ayahuasca mesmo vieram com os chipibos. E antes dos chipibos, deve ter tido outros povos também. Então, é muito difícil falar de onde que veio. Agora, tem muitos nomes. Porque você, a ayahuasca é uma coisa peruna. A ayahuasca significa liana dos espíritos, ou pequena morte, né? Não, tem vários nomes. Aqui tem o Nispan, entre os runicuns. Tem o Runi. Tem vários nomes. Mas como é que o cara juntou o cipó com a folha? Esse é o mistério. É um mistério, não é? Esse é o mistério. E é em lados diferentes da Amazônia. Pois é, esse que é o maior mistério. E o cara fala assim, sabe o que foi isso, Léo? É ensaio e erro. Eu falei, caraca. Não. Ensaio e erro, você vai comer a mata... Não. Vai ser pela Amazônia comendo tudo quanto é cipó, você vai cair uma hora e não levanta mais. Né? Não tem como, velho. Não tem. E não é só pegar, tem que fazer. O que a gente pode ver assim de mais plausível, assim, para mim, por exemplo, que eram civilizações antigas que já estavam aqui antes de a gente saber que existia civilização. O Léo Santana, que é um amigo, ele fala assim, cara, isso aí eu vou dar a minha opinião. Isso é um presente que Deus deu pro homem poder... Isso sem dúvida. É uma revelação para... Sem dúvida. O alívio de Deus pro homem, sabe? Sem dúvida. Né? Como a gente pode dizer também que a cannabis talvez foi a primeira planta de poder. Perfeito. De todos nós. Né? E ela foi abrindo também esse conhecimento para você chegar a outras plantas. Né? Agora que falamos nesse assunto, preste muito bem atenção, quero que você conheça a Zeleno, uma plataforma de conexão e acolhimento à terapia canabinoide. A Zeleno, ela cuida da jornada do paciente, para que você tenha a conexão correta e tenha acesso ao tratamento. A ciência hoje estuda o uso da terapia canabinoide para condições como insônia, ansiedade, dor crônica. No meu caso, por exemplo, ao buscar a Zeleno, que me conectou a excelentes profissionais, onde eu fui acolhido, após passar por consulta médica, o meu médico me receitou, por exemplo, THC em gummies para me auxiliar no processo que eu tinha de insônia e dores, assim como o óleo Full Spectrum com o mesmo objetivo. E o muito legal é que você sai desse atendimento totalmente assessorado, cônscio daquilo que você pode e deve fazer para cumprir todas as normas e regras legais do Brasil. Aponte a câmera do seu celular para este QR Code e conheça essa empresa incrível chamada Zeleno. Agora sim, Léo, volta aqui. Vamos continuar o papo que tá muito bom. E o cogumelo? Putz, o cogumelo... Que é outra coisa o cogumelo, Léo. O cogumelo é outra coisa, né? Você sabe que eu vi muito o Terence McKenna, né? Já ouviu falar desse cara, Terence McKenna? Terence McKenna, ele teve um trabalho, ele foi para o Havaí e montou um laboratório para estudar o psilocibe mexicano, né? E o Stropharia cubensis, ele também tinha Stropharia. Ele fez e não contente com isso, o cara conseguiu na Colômbia umas ramas de cipó lá, que é o que mais tem quantidade de armina, o mais forte, são os de lá, né? E também conseguiu, eles plantaram lá os jagubes, né? Depois de um tempo, quem acabou ficando com essas terras foi o pessoal do Santo Daime. Entendi. Imagina, eu acho que o Terence McKenna nunca imaginou, não, né? É. Mas o que eu queria falar, tem um documentário que eu acho que todo mundo deve assistir, você deve ter assistido também, que são os cogumelos mágicos, né? Sim. Aquilo lá é uma coisa realmente... a gente tem pessoas que não colocam ele como planta de poder, né? Até porque ele não é considerado cientificamente como uma planta. É um reino diferente, porque ele não faz fotossíntese, né? Então não seria uma planta. Mas para nós, no xamanismo, nós chamamos de seres plantados ou seres em pé. Entendeu? Assim como quando a gente fala dos animais, a gente também está falando do peixe, está falando da águia, né? Que é um pássaro, quer dizer. Sim, o animal, né? No sentido do animado, né? O reino animal, né? Que vem de ânima, né? Que vem de alma. Então é muito antigo, né? Eu sinto assim que no elemental do cogumelo é uma coisa muito antiga, né? Ele é o alfa e o ômega
da nossa vida, né? A gente nasce com fungos e morre com fungos, e ainda é decomposto por ele, através do fungos, né? Mas então tem pessoas que falam que os esporos vieram de Orion. Eu não sei se é verdade, mas o que eu posso dizer de uma pesquisa que eu vi, assim, incrível do cogumelo, que às vezes as pessoas falam só da viagem, né? Mas ele é extremamente terapêutico. Lá nos Estados Unidos, você sabe que eles têm um problema muito sério de pessoas que são os que têm o trauma de guerra, né? Que você imagina o cara passar anos e anos e o objetivo dele é matar ou vai morrer. Você imagina o cara levantou de manhã, ele sabia que ele ia ter que matar alguém ou ele ia morrer. Faz isso durante anos, de repente ele é reintegrado na sociedade, o cara não consegue trabalho. E tem os traumas, os fantasmas todos que perseguem eles e tal. E eles têm que tomar muitos psicotrópicos, muito remédio psicotrópico, né? Aí fizeram uma pesquisa, eu não sei de dar o nome agora, porque eu não me recordo, mas seguramente vocês vão encontrar, se alguém pesquisar. O grau de recuperação desse cara é de 30% com os psicotrópicos. Aí começaram a fazer um estudo com cogumelo. O grau de recuperação foi 70%. O que significa? Se você tem um grau de recuperação de 30%, significa que 70% vai ter que tomar remédio a vida inteira. Esse com a medicina alopática. E os cogumelos é o inverso, 30% de perda só. Então, é uma planta a ser estudada, a ser liberada. Na Califórnia já liberou, né? Eu acho ele fantástico, eu adoro cogumelos. Eu também acho extraordinário. Para tudo, hein? Para comer também, para tomar terapeuticamente. Tem cogumelo para tudo. Eles são um reino incrível mesmo, né? Por que tu acha que o Brasil está tão atrasado nessas regulamentações, hein? Nós somos muito conservadores, né? Mais do que nunca estamos vendo hoje como esse país é conservador demais, né? Quem está no governo, sai governo, não muda nada, né? Um país que não toma, que não deixa as pessoas comerem cogumelo, acho que é crime, e deixa as pessoas se encher a casa de cachaça. De álcool, entendeu? Mas a gente chega lá, hein? Chega lá. Deixa eu te fazer outra pergunta. E o rapé? Qual é que é a do rapé? Por que essa medicina? Eu lhe contei a minha história. Eu fiz um programa. Eu estive aqui com o Dr. Pinotti, que é um xamã. Ele soprou a primeira vez que eu provei o rapé. Foi uma experiência incrível. Eu falei, nossa, que é interessante, né? Aí ele explicou o que é. Eu queria que se você pudesse me falar sobre o rapé e por que são os tipos de rapé. Bom, o rapé tem o tabaco, né? Exato. Às vezes você fala assim, olha, tem aqui um rapé sem tabaco. Não é rapé. Tem que dar outro nome, porque rapé é tabaco. Rapé é tabaco. Mas Mas ele tem cinzas também? Tem a cinza também. Sim. Né, que são algumas cascas de árvores. Entre a mais conhecida é o tsunu, né? O pau-pereira. Mas você pode fazer com outras também. Tem outras, dependendo tem, por exemplo, que os Ronicui não usam tsunu. Jurema preta. A Jurema preta já é uma coisa na Bahia, mais moderna. Né? Mais moderna, né? E de cacau? É tudo mais moderno. É tudo mais moderno. Não estou dizendo que não é bom. Entendeu? Sim, é tudo mais moderno. Geralmente é canela de velho. São outras os mais tradicionais. Outras madeiras, né? Cinza das madeiras, né? Quais que são os tradicionais, então? O tsunu? O tsunu, que é o pau-pereira. Tá. Alguns nativos vão falar que não é o pau-pereira, mas você olha a mesma árvore, né? Diz que o tsunu é diferente. Mas tem o canela de velho. Tem alguns que fazem com paricá. Né? Outros com o iopo, que são as sementes de iopo, que são fortíssimas, que tem N5-DMT. Você toma um iopo, aqui um rapé de iopo, que é chamado no Peru como mamauilca. Eu acho que é o mesmo. Que o mamauilca, você vai achar que você tomou uma dose de ayahuasca. É bem forte, é N5-DMT. Então tem vários tipos. Agora, mas ele vai com tabaco também, a mamauilca? Vai com tabaco. Rapé, sempre tabaco? Se é rapé, tem tabaco. Entendi. Rapé tem tabaco, né? Mas vamos ver o lado espiritual da coisa, não só o princípio ativo, né? Porque a questão é fazer a leitura de um uso espiritual. É isso que eu queria entender com o senhor. Que princípio ativo... né? Fica vazio, né? Fica vazio, né? Mas é para invocar os espíritos curadores da floresta, né? É a medicina da jiboia, o rapé, né? O povo do sopro. Então ele evoca o espírito do rapé. Então, geralmente, alguma dessas madeiras, evidente, que são queimadas, como angico, alguma coisa assim, né? Eles desprendem um pouco de DMT
na cinza. É o que dá aquele brilhozinho, porque a força mesmo vem do tabaco. Entendi. A força do rapé vem do tabaco. Agora tem muita gente experimentando. Sabe por que experimenta? Entrei em contato na força, tal, não sei o que, foi me dito que eu tenho que botar isso aqui no rapé. Eu já vi de gente que botou até cambô no rapé. É um absurdo. Então, tudo que cresce que é muito... aquilo que a gente falou da extrapolação. E a banalização. É a banalização. Tudo que cresce muito, isso acontece. Isso é inevitável. Todo movimento que cresce muito vai ter o professor Pardal ali, Sim. né? Mas eu acho que o pior são os tropeços. Que a gente falou da experiência espiritual, o cara não entender que é uma interpretação dele, pessoal, e ele está extrapolando isso... E é um tropeço, na verdade, né? Nós do xamanismo, a gente faz ritual, na verdade. Né? Nós gostamos de fazer as coisas dentro do ritual. Sim. Costumo dizer que tem ritual para tudo. Né? A gente já faz alguns rituais no dia a dia, né? Aqueles rituais sociais, que você levanta. Nós somos seres espiritualmente, né? Tem, exatamente. No xamanismo, para nós, é diferente de uma beberagem. Entendeu? Claro. Você é contra? Não sou contra nada disso. Eu acho que é melhor você fazer uma beberagem de planta de poder do que de cachaça. Com certeza. Com todo respeito à cachaça, que eu acho que tomada no contexto ali... Sim. Também ajuda em algumas dores ali, né? Se você se embriagar, né? Mas a minha não é essa. Sim. Entendeu? Que você toma um copão, aí bota um playlist, depois você serve mais um copão... Então, para isso, a gente tem que dar um nome. Eu prefiro chamar isso de uma psicodelia. Que eu não tenho absolutamente nada contra a psicodelia. Sim. Só que não é a minha. Sim. Eu gosto, e o que me atraiu no xamanismo foi o ritual. Perfeito. É o sagrado, né? É o sagrado, exatamente. Perfeito. E aí você ir na assinatura da planta. Perfeito. Não só no princípio ativo, né? Mas vamos lá do rapé. Eu queria tirar essa dúvida com o senhor. Por exemplo, o rapé do Tsunu. O que diferencia ele, por exemplo, do rapé do Tsunu... do canela de velho. Por que é o Tsunu ali é o canela de velho? São culturas, são leituras diferentes, né? Plantas diferentes. O mestre Irineu também usava imburana. Imburana também é uma planta uma madeira que entra no uso mais tradicional do rapé. Então aí é uma coisa mais de tradição mesmo. Mas só tradição. Mas a ideia não é só a tradição, é a tradição. Não. Quando eu falo só a tradição, eu digo assim, só a tradição, não desrespeitando. Na ideia do tipo, o que importa é o rapé. São os espíritos que você evoca com o rapé. Entendi. Então é de saber que todas essas plantas, na verdade, são veículos para te levar, dentro do xamanismo, né, ao sagrado, em busca do sagrado. Em busca da tua cura, do teu autoconhecimento. Perfeito. Essa é a viagem do xamanismo. Perfeito. E agora, qual é a frequência, por exemplo, que o senhor entende do próprio ritual da ayahuasca, ou do cogumelo, ou do rapé, que a pessoa pode fazer nessa busca? Isso é individual? Como é que o senhor vê isso? Eu sou tão suspeito para falar disso que eu não sei se eu quero te responder. Dentro do meu trabalho, né? Eu tomo ayahuasca 2 vezes por semana. Entendi. Geralmente de sexta para sábado, sábado para domingo. Entendi. Dia 20, agora que eu te convidei. Eu vou lá. Dia 19 você pode ir também, que eu tô lá. Vamos lá, pô. Entendeu? Vamos agora lá. Você fala, Léo, o que você acha disso? Você acha isso legal? Não, isso é meu trabalho. Eu trabalho com isso, eu vivo isso. Sim. Fiz isso da minha vida. Mas eu acho assim que uma distância assim de 15 dias, no mínimo uma semana, é boa. Porque 15 dias é assim bastante interessante. E no caso da dose? Porque eu entendo que é o copo individual, de novo, eu entendi. As graduações. As graduações. Né? Só que quando ele pergunta assim, existe uma forma de fazer uma terapia, tipo, numa dose menor ou não? Ela tem que ser numa dose... Não, aí, hoje em dia, né, tem uns que ainda gostam de servir isso aí, só sabe servir copão, né? Eu acho que como é que nós fazemos lá no Céu da Lua Cheia, que é a minha igreja? A pessoa, para servir, ela primeiramente tem que tomar um bom tempo para poder servir algo que ela já tomou há algum tempo, né, ter essa experiência. Depois disso, ela tem que fazer o feitio. Tem que ir lá no feitio, saber localizar que tipo de planta é, que tipo de jagube, que tipo de rainha. Daí ele vai passar por todo um processo no feitio que vai desde a limpeza, desde a colheita, começa na colheita, essa coisa toda. Tem que passar por todos esses processos, ficar um tempo fazendo isso. Depois que ele fez isso, daí ele vai lavar copo. A gente lava os copos, então quem está servindo tem os pessoal lavando, que eles vão prestando atenção como é que você está servindo.
Ver como é que é o jeito que você serve, de acordo com a graduação, quanto que você vai dar, olhando para a pessoa assim, você perceber que até onde você pode dar para ele, isso é um estudo mais fino. Depois que ele passou um tempão assim, aí ele começa a servir com alguém do lado. Até que de uma hora a gente libera, a pessoa fica servindo sozinha. Eu sei que você já deve ter ouvido aí falar curso para aprender a servir a ayahuasca, né? Não, nunca vi. Então, tem curso? Talvez você vai ouvir. Que isso não é assim. Sim. É porque está banalizando o sagrado. Muito Sim, banalização. sim. Isso é um encontro que você fica com o feitor durante tempo, aprende a fazer. É um discipulado, de fato, né? Aprende a servir, assim. É exatamente assim que funciona para nós no xamanismo. Você é contra, Léo? Eu sou a favor disso. Eu não sou contra o resto, sou a favor desse jeito, porque é assim que eu gosto, é assim que eu acredito, nesses anos todos, né? E não quero mudar, porque para mim faz sentido. E, Léo, deixa eu te perguntar, beleza, e a ibogaína e o cambô? E como é que no xamanismo vocês entendem justamente essa frequência? Porque é uma diversidade muito grande dessa medicina, né? Da floresta, das substâncias, da natureza. O cambô não é um enteógeno, né? O cambô é uma vacina. Sim. O forte do cambô é você aumentar a imunidade. É uma vacina que realmente funciona, que é cientificamente já comprovado, né? Nós tivemos um caso, aí a gente já pode falar isso quando a gente também tem casos para poder ilustrar, né? De um rapaz que era um frequentador nosso, que ele tinha o HIV positivo, e aí ele chegou num momento que ele estava crucial, que ele estava com a imunidade dele lá embaixo, ele tinha que tomar um monte de coquetel, um coquetel para cima e para baixo, estava muito mal. Aí ele fez 3 sessões de rapé. A imunidade, eu vou te falar, ele tem um exame de cambô ou rapé? Não, de rapé, de cambô, perdão, de cambô. De cambô. Ele disse que aumentou quase 10 vezes a imunidade, depois da terceira aplicação de rapé. Ou de cambô. Perdão, digo. De cambô. Você falou dos dois. 10 vezes. Então, sem dúvida nenhuma. Agora não vai sair por aí todo mundo. Não, eu tomo, por exemplo, o cambô quando eu preciso. Quando eu sinto que eu estou com a minha imunidade baixa, se eu sinto que assim, que eu estou resfriando muito, que eu estou precisando, eu não uso de forma espiritual. Sim. Você já usa medicinal. Medicinalmente, sabendo que tudo está ligado com o espírito, também, com o espírito da planta, que é o que nós acreditamos. Exatamente. Só que não temos um ritual para isso. Sim. Entendeu? Então a gente vai lá, eu tomo cambô. Por exemplo, quando começou a Covid, eu tomei. Claro. No começo da Covid, eu tomei. A gente não sabia o que era. Eu tomei um pouco de cambô, quer dizer... Você preparou o seu sistema imune, caso venha... Caso venha, eu já está aliviado um pouco, lógico. Então, não estou dizendo também que ela resolve. Eu fiz isso, entendeu? Eu tomei vacina. Na época eu tinha que viajar, principalmente, então eu não sou anti a ciência. No xamanismo universal, nós integramos a ciência. Claro, sim. Assim como os povos originários. E o que falta, talvez, é a ciência integrar o xamanismo, né? Mas já tem. Tem? Já tem muitos cientistas que participam, né? Ah, que legal. Já tem. Que legal. Depois eu vou contar uma para você, se você se interessar. Claro que sim, pô. Eu estava falando... Você está falando do cambô. Isso. Então ele é assim. Ele só não é ritualístico, mas ele é... Mas é interessante. Já o rapé, o iboga, eu não tenho informações porque eu não tomei iboga. Tá bom. Então, nem sei o que te falo. O que eu posso te dizer, assim, que eu já vi pessoas que passaram e gostaram bastante. O que eu sei é que era uma planta utilizada pelos índios pigmeus, né, que considerava a planta uma erva que corta o mal pela raiz. Entendi. Que é o que acontece em relação à liberação dos vícios, né? Ela é conhecida, principalmente a liberação dos vícios. Então, até hoje, eu só ouvi boas referências do cambô. Por que você não experimentou, Léo? Porque eu considerei já há algum tempo atrás... que já tive experiência suficientes com plantas e eu não quero mais abrir nenhum campo de estudo nessa linha, a não ser pesquisar, estudar, mas não é que eu sou contra, não, eu só não uso. Mas a ayahuasca, eu acho que ela é o Alconcur, né? Ela é o... Para mim. Eu acho que... Para mim é. Quando você vai olhando toda essa... Para mim é o Santo Daime, a ayahuasca são realmente... Eu creio que sim, eu creio que a ayahuasca aí entra em paralelo, eu poderia dizer paralelamente, só que é uma outra coisa, uma outra experiência, é o cogumelo.
Eu gosto de cogumelo também. O cogumelo, mas é uma outra coisa, cogumelo, não é verdade? É outra coisa. É outra coisa. Uma coisa que dá uma clareza mental, assim, né? Eu gosto muito do cogumelo. O mais impressionante do cogumelo é no dia seguinte. Eu vou te dizer, eu fui experimentar, eu não sou muito simpático a microdoses. Mas aí teve um amigo que falou assim, Léo, experimenta assim, ó, isso aqui é microdose, você vai tomar 2 vezes por dia. Você não vai entrar num... Não acontece nada. Você vai sentir uma coisa diferente. Sabe o que eu senti mesmo? Uma clareza nas ideias. O Dr. Wilson Gonzaga fala muito sobre isso. O Wilson Gonzaga é meu chapa. Eu já entrevistei ele. O Wilson Gonzaga é uma figura. Amigo. Uma figura, pô. Estive na casa dele agora, assim, em novembro ali. Legal, pô, ali. Legal. Sou muito amigo, já tem uma história junto. O Dr. Wilson Gonzaga é uma figura, pô. Ele esteve aqui comigo já. Muito bom. Eu vou dar aula para ele agora, que ele fez um curso de enteogenia, né? Então eu vou falar sobre xamanismo e as plantas de poder, vai ser a minha cadeira. Mas isso, veja que a gente estava conversando, né? Sobre a ciência incorporar e entender. Mas o Wilson está fazendo isso. Eu sei que o do Wilson faz, mas a academia estava correndo atrás dele, entendeu? É um preconceito muito grande que existe, né? Dos acadêmicos. Uma amiga nossa, assim, que era psicóloga, que ela fazia grupos de xamanismo, ela começou a ter também. Mesmo que é uma coisa espiritual, tal, não sei o quê, não tinha muito acordo com... Eu acho muito triste isso. CRP, né? Porque é fechar os olhos para as evidências. E a ciência tem que estar sempre aberta para isso, né? E ela fica ensimesmada, né? Tá, iboga nós falamos. Pra gente indo, e eu quero aprender mais um pouco. E o bufo? Que no Brasil é proibido, né? O Brasil não pode. Mas no México pode. México pode. Quando a gente foi pro México, a gente pôde provar, né, Léo? México pode. Olha, eu posso dar meu testemunho. Eu achei maravilhoso. As 4 vezes que eu tive experiência com bufo, eu acho maravilhoso. Não é uma coisa que eu vejo assim que eu usaria sempre. Até porque nem é o objetivo dele, né? Eu acho que quando eu tiver que usar, ele aparece na minha frente, né? A gente acredita nisso no xamanismo. Mas se eu tivesse que usar também, eu iria... com felicidade utilizar. O bufo vamos lá, vamos separar as 3. Se eu pensar na ayahuasca como um centro, de um lado você vai ter uma experiência totalmente diferente, que é o cogumelo. Eu preferia não classificar do jeito que você está classificando. Léo, eu tô falando de... Mas cada uma tem a sua onda, é disso né? que eu tô falando, são diferentes. São diferentes. Quando eu falo assim, é que é diferente. A ayahuasca, ela é extraordinária. Assim como o cogumelo é extraordinário, mas são coisas distintas. Jurema. A lista é grande. Mas o bufo, ele é um outro processo, ele é muito mais, talvez, intenso. N5 né? DMT, Ele é um DMT que... Ele tem, além de ter DMT, tem bufoteína. Não tem só DMT. N5 DMT. Né? Então é forte mesmo, né? É uma miração, uma visão rápido, muito forte. Né? Ele é rápido para quem tá vendo. Para quem tá vivendo é a eternidade. Exatamente isso. Eu lembro que tem uma vez não era nem no México, era na Espanha, ele estava lá com a gente, né? Então, tem uma aliança internacional de xamanismo, que a gente se encontra fora do Brasil, entendeu? Legal. E aí fui lá participar da reunião, de repente, cara, tem uma viagem forte, mas depois eu apaguei. Deu um apagão ali. Aí quando eu acordei, eu vi o fogo ali no meio. Eu falei, caramba, cara, eu tava fazendo voo da águia, peguei no sono, as pessoas foram embora. Tô achando que eu tava fazendo uma cerimônia, vi o fogo ali. Falei, eu acho que todo mundo ficou doido comigo, que eu dormi e foi embora. Eu fiquei, não achava os caras, os caras estavam num outro canto ali. Ele te tira uma coisa que parece um tempão mesmo, assim, uma coisa impressionante, né? A eternidade. Tem também a Salvia Divinorum, não sei se chegou a experimentar. Não. Putz, a Salvia Divinorum é igual. Só que é igual não, é diferente. A salvia não é a trombeta de anjo não, né? Não. Essa aí nem pode. Essa daí é perigosíssima, né? Essa daí é a datura, é outra coisa. Então tá bem. A sálvia, né? Estramônio. É outra coisa aí. É um capítulo à parte também, né? Porque o próprio Castaneda sabe usar, né? E não é o lírio, não é a flor. Geralmente as pessoas usam a flor, né? Sim. E o Dom Juan falava pro Castaneda que a flor você dá pro inimigo.
Não era pra você usar flor. Flor você guarda pro inimigo. Essa daí, meu irmão. Essa eu já ouvi falar, isso é pra tu fugir igual do diabo, meu irmão. Mas o bufo, assim, eu tive uma... Não, tô falando da sálvia, da sálvia. Da sálvia. A sálvia, ela tem uma distorção tão grande. Que ela é como se você montasse num cavalo selvagem, sabe? Um cavalo selvagem lá que você vai ali e você não tem controle absolutamente nenhum disso, e num nível de realidade desse que nós estamos aqui, eu e você, ó, desse nível de realidade. Entendo. Então você vive aquilo ali de um jeito que eu, quando eu tive a primeira experiência, eu achava que eu tinha sido abduzido, cara. Louco assim, porque quando eu acordei os olhos assim, eu vi uns seres verdes passando, que pareciam um jacarezinho assim, passando, e um som, eu falei, pô, eu fui abduzido, porque eu não conseguia me mexer. E eu vi aqueles seres passando, eu falei, pô, como... Na caverna do dragão, pô. Não, achei que tinha sido abduzido por um ET, alguma coisa assim. E eu comecei a gritar, até que uma assistente minha falou assim, Léo, você tá assim porque você pitou a salva. Eu fui acalmando, falei, nossa, que interessante. Mas ela te leva para uns lugares assim difíceis, não é? Porque também não se usa a salva divinorum da forma ancestral, que é mascada, né? É mais lento, né? Ela era usada pelos índios mazatecas, né? Mas eles não davam para o paciente, eles mascavam. Salva divinorum vem dos adivinhos, né? Então ele ia na viagem para ver a doença do cara e aí depois tratava o cara a partir daquela visão que ele teve. Ele não dava ao paciente. Entendi. Entendeu? Daí o que eles fizeram? Eles fizeram um jeito de pegar as folhas de sálvia e colocavam acetona, né? E ela vai... O que vai acontecer? A acetona não faz mal para a saúde, porque ela, no ar ela sai totalmente depois. Né? Então qual era o sentido daquilo? Ele fazia um concentrado naquela extrato folha dela ali, que tinha 5x, 10x... 15x, eu experimentei uma 10x. Entendi. Já logo de cara, assim, né? Ela é uma visão muito forte. Daí foram tentar ver o que ela tem. Ela não é considerada narcótico. Não é considerada alucinógeno, ela é considerada onirógena. Que ela passa dentro dos sonhos, ou seja, o famoso sonho... Lúcido. Exatamente, porque você vê com uma lucidez. Então ela não é classificada nada disso. Por que ela foi proibida, Léo? Os caras estavam usando em raves. Entendi. Aí já teve uma coisa ali, né, que começou a usar, mas é uma coisa muito forte. É um susto que você toma. Você está aqui, de repente você está em outro lugar. Mas o efeito é rápido? Ou é tipo de horas? Horas também? Não, o efeito deve dar uns 15 minutos. Entendi. É tipo só que você vive ali Não, sim. Eu digo cronológico no Cronos. No Cronos é 15 minutos. Daí nós fizemos uma vez... Até o Wilson experimentou comigo. Salve. Wilson, maluco. Eu fazia um grupo onde tinha psicólogo, tinha algumas pessoas ali que a gente fumava para ver, fazendo... Não era proibida. Sim. Agora ela é proibida, mas não era. Sim. Anotação, pesquisa. Anotação, pesquisa. Sim. Fizemos de 15 em 15 dias a gente fazia. Stanchanian, Ciro Leão, várias pessoas assim. Né? Aí você sabe o que aconteceu? Depois de uns 3 meses, nós chegamos em nenhuma conclusão. É uma planta assim que tem que ser estudada assim com muito mais rigor. Mas o que ela faz pra gente? A rigor, ela é um antidepressivo fortíssimo. Quando você sai da sessão, é mais do que isso. Você fica até com tesão assim mesmo. Sabe? Entendi. Ficar se sentindo muito bem e feliz, que depois você fica... Mas na hora que você passa, às vezes passa uns apuros, velho. Porque se for tipo um sonho... Nunca te leva no mesmo lugar, né? Sim, pode ter um pesadelo, pode ter um sonho. Tem gente que já se viu assim no meio de bolha, parecia que era bolha de sabão, assim, que ficava nadando nas bolhas. Você não pode tomar a salva divinorum sozinho, tem que ter uma pessoa do teu lado. Não é uma coisa que você fala, vou experimentar aqui a salva. Porque de repente você se joga da janela achando que é um rio. Um perigo, pô. Perigo, né? Então está proibida. Entendi. Mas essa intensidade. Eu gosto mais do bufo. O bufo é muito mais interessante. O bufo, eu tive uma sensação de estar com Deus. Dentro do meu sistema de crença, de consciência, eu me senti que eu estava numa coisa muito especial, assim, o que eu falava. Você ficava falando toda hora, Deus onipotente, Deus, não sei o que eu ficava falando ali na hora, que foi essa sensação que eu senti. Eu saí de lá assim maravilhado da primeira sessão. Numa outra assim eu me estive voando como uma águia, assim mesmo, voava, senti até o vento batendo no rosto. O que eu tenho para dizer do bufo são as experiências que eu passei. Agora,
você não pode usar o bufo, saber tudo que tem N5-DMT, principalmente, você não pode misturar com outra coisa. Se você for fazer uma experiência com bufo, tem que ser bufo. Exatamente. É que se misturar pode morrer. Não sei. Eu vou falar dizer, dessa forma que é pra pessoa já ficar com medo mesmo. Você pode entrar numa crise serotoninérgica. Lógico. Que severa, não é interessante. Exatamente. Ninguém tem que passar por isso, né? Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado. Aí, por isso que eu estou falando, as pessoas que vão para as experiências, elas têm que conhecer muito bem quem está, quanto tempo está fazendo. E, se for possível, falar com as pessoas que já passaram. Saber de onde que vem a bebida, seja bebida, seja pó, seja o que Quer for. falar sobre isso, o senhor da ayahuasca? Tem muita falsificação hoje da bebida, não tem? Não, tem pessoas que fazem sem ciência. Mas também pode misturar mistura um pouquinho de trombeta. Nossa, eu já ouvi de pessoas que... Eu já ouvi de um grupo no passado que fazia isso, mas eu prefiro até nem acreditar. Mas eu já ouvi também que faziam mesmo. Porque nem precisa, né? O que é isso? Uma fábrica de louco, né? Para baixar o custo. Trombeta, qualquer coisa que você... Se você misturar ela com água, você vai ficar doidão. Então, é para baixar o custo. Então não é ayahuasca. Eu sei, então. Aí o cara dilui na ayahuasca, baixa o custo. Qualquer coisa você vai botar ali. A ayahuasca, ela dá uma lucidez, é diferente. Né? Você não entra numa viagem alucinógena, né? Quando você faz isso, principalmente, tendo o setting adequado, né? Ou seja, você tem um ambiente adequado, um ambiente que realmente você possa se entregar com segurança para um trabalho espiritual, que é isso que difere as várias experiências que tem aí. Tem que tomar muito cuidado hoje. Até a gente tem que preservar, porque isso é até o próprio nome da ayahuasca, né? A pessoa vai numa experiência e acha que é tudo igual. E não é. Tem muita gente que hoje que compra na internet a ayahuasca. Acho que até no Mercado Livre, onde acharam o anúncio da ayahuasca, pô. A gente faz dentro de um processo espiritual assim que envolve sacrifício de muitos, muita reza, muita coisa, né? Eu vi uma vez um cara falando que parecia uma fábrica. Eu falei, perdeu a poesia. O mundo está perdendo a poesia, está perdendo a beleza, né? É verdade. É uma coisa mecânica. É verdade, né? O que você está falando. Passa como se fosse né? A gente lá bate o cipó, limpa com a mão um a um. Está cada vez mais desumanizado. Claro. Isso que é a tristeza. Isso é o que causa os problemas, né? Porque uma pessoa que sente que a bebida é sagrada, ele vai servir com essa consciência. Perfeito. Olha o que eu estou servindo aqui. Saber o que você está servindo é uma coisa que pode afetar bastante a vida de quem está tomando. Eu creio, eu sei. Então tem que ser com essa segurança. Fora disso... Até porque é tão poderoso o processo que a pessoa ela pode experimentar aquilo que na Bíblia a gente vai chamar de novo nascimento, de fato. Né? Uma mudança tão radical que o cara fala, cara, que ele sai de uma cadeia, né? É o poder de libertação. Então não é uma brincadeira, não é para ser recreativo, é para ser algo sagrado. São anos para você aprender. Agora eu queria falar, dá uma olhada no livro aqui, ó. Aí, ó, Espírito Animal. Vai sair esse livro, não vai? Esse livro, o livro já saiu, tá na minha mão. Mas não lançou. Tá na minha mão, já saiu, ó. Tivemos ainda o lançamento oficial dele. Eu levei agora eu tive no VegFest, né? Eu sou vegano. Ele foi convidado, aí tem um pôster aí também. Ah, legal, pô. Pôster feito pela Adna. Editora Adna. Os livros da Adna são muito bons, né? Legal, pô. Aí, ó. Esse é o segundo que eu faço com a Adna, já o livro, né? Aqui, tá aqui, ó. Aí. Aprendi a mexer, olhar a câmera. Isso. Esse é um livro que foi escrito, na verdade, no ano 2000. Meu primeiro livro eu escrevi em 1996, já fui para a terceira edição, não é? E eu modifiquei totalmente. Porque você há de esperar que 20 anos dá para... O primeiro Espírito Animal foi em 2000, nós estamos em 2025, em 25 anos eu aprendi algumas coisas. Com certeza, vai sedimentando ainda mais, né? Que trata dos animais de poder, e tem algumas coisas assim que são bastante peculiares, né? Que é o animal sombra, por exemplo, que vai ser difícil de achar, né? Quais são a sombra de cada um dos animais, porque a pessoa só vê tudo que tem luz tem sombra. Sim. Nós, os animais, as plantas, né? Se pegando um comparativo com a planta tem os princípios ativos e tem a toxina. Toda planta tem isso, né? Sim. E todos os seres vivos têm esse outro lado que nós podemos chamar de uma dualidade, né? Então fala sobre a dualidade dos animais também. Nós trabalhamos com esse conceito do animal sombra. E tem mais de 200 tipos de animais assim que foram pesquisados durante todos esses anos, não é?
E também fala dos animais nas religiões, dos oráculos, etc. É um livro que eu gosto, que eu gostei de escrever. Eu vou ler ele. E nós vamos fazer o lançamento no Mystic Fair agora, dia 14 de dezembro, lá com o nosso querido Claudinei Prieto, né, que é o rei dos bruxos ali, né? Dia 14? Aonde vai ser esse evento? No Mystic Fair. Não sei exatamente qual é o pavilhão da coisa assim, mas se você pegar Mystic... aqui na Expo? Não sei exatamente. Você paga Mystic Fair, você vai ver lá. Vai estar na tenda da Ardani, que é a editora do... Dia 14 agora. Dia 14 agora. Mystic Mas para Fair. você chegou antes, né? Eu agradeço, porque eu vou lá na Mystic Fair de ver. O senhor vai estar lá? Vou estar lá, claro. Dia Vou 14? fazer uma palestra, dia 14 eu vou fazer uma palestra sobre os animais de poder e vou fazer um instante ali de assinatura. No domingo, né? No domingão. Eu vou lá lhe ver. Eu Vamos pego lá. a família e vou levar todo mundo lá. Eu levo o livro pra gente assinar. Vou, não, eu dou já, né? Não, o senhor já me deu, pô. Não vê esse papo, não. Não, O dou senhor lá vai o- assinar. exatamente. O senhor vai assinar pra mim aqui, pô. Já leva ele ali também. Vou levar o Tiagão. O Tiagão o Tiagão é aqueles evangélicos muito fervoroso, ele tem muito preconceito mesmo? ainda. Ele era da Então, é um congregação espírito- cristã, pô. Então, o livro que o primeiro que eu escrevi foi o Voo da Águia, né, que trata já um livro iniciático mesmo para as pessoas que vão começar. E aí o Animal Espírito é fundamentalmente falar sobre os animais, né? Legal demais, uma doutor. visão espiritual sobre os animais, sobre como atua na consciência, os arquétipos, né? Então foi um mergulho de anos para ele poder estar aí. Eu acho que você vai gostar do Vou ler. Esse aqui eu já matei hoje. Esse aqui eu acabei hoje e vou ler o seu agora. Isso aí. Agora, doutor, vamos lá, para a gente finalizar. O senhor pode contar e dividir com a gente algum testemunho que o senhor tenha vivido, ou ouvido, visto nesses anos todos? Nesses anos todos eu vi muita coisa, eu vejo até hoje, né? Realmente a medicina é bastante transformadora, né? Não estou falando só da cura física, né? Tem curas aí que são difíceis realmente de ser curadas, né? Uma delas, por exemplo, é o vício do crack, né? Uhum. Que o crack traz um comprometimento mesmo, já, né? Tem um nível que eu diria que no crack, por exemplo, a gente ganhou alguns e perdemos alguns, né? Mas realmente é um sacramento curador que depende também do trabalho espiritual, daquilo que a gente evoca, né? Então eu já vi vários, cara, assim, é difícil a gente falar, mas a gente vê sempre isso. O que a gente não fica fazendo é propaganda disso. Claro. Fazendo esse proselitismo, assim, Sim, a gente não faz, né? Mas é a partir da minha própria cura, né? Então eu tenho uma crença total nesse trabalho espiritual. Eu abandonei uma vida para poder viver isso, né? Eu fui executivo de uma multinacional, fui gerente de marketing regional de uma grande empresa aí, multinacional, tinha uma vida completamente diferente e mudei tudo com a primeira dose da ayahuasca, de Santo Daime, na verdade, né? Por isso que eu tô te falando assim, que você não precisa me Uma mudar tudo de transformação uma... radical, né? Sim. E foi também casamento, foi por isso que eu falo de cadeiras. Às vezes a gente precisa de uma orientação, porque pode transformar totalmente a vida, né? E graças a Deus para mim, entendeu? Porque eu pude, se eu não mudasse de vida, eu não estaria aqui conversando com você hoje, Felipe. Perfeito, irmão. A vida que eu levava era uísque, aquela vida, né? Sim. Eu tinha na época o quê? 30 e 32 anos, né? Até os 69 a gente vai aprendendo. Né? E aí fui aprendendo e graças a Deus que a ayahuasca apareceu na minha vida, porque me tirou já... Na primeira dose eu parei de tomar uísque. E mesmo meu uísque, a primeira dose, foi a minha grande droga. Às vezes as pessoas falam, Léo deve ser doidão, já cheirou de tudo. Eu falo assim, olha, eu nunca cheirei cocaína, cara. Parece difícil acreditar, né? Mas não foi por causa de moral, não, sabe? Que teve um amigo meu que cheirava, que ele falava assim, ó, Léo, você nunca vai... Vou dizer pra você, nunca cheira. Eu falei assim, por quê? Eu falei assim, porque você vai gostar muito. E você já é meio assim. Então melhor, né? Fica fora. Porque isso vai ser, ele falou assim, vai ser teu fim mesmo. Sim, cria um tabu aqui, não rompe isso aqui. E você sabe que parece que foi um anjo que falou, porque eu já participei, já vi pessoas fazendo perto de mim no passado, jovem, né? E nunca tive a vontade, assim. Que bom, né? Eu fui da cachaça mesmo, do uísque, das bebidas, que graças a Deus, a partir dali eu nunca mais bebi. Eu bebia todo dia. Fumava, jogava pôquer, todas essas coisas que o meio te puxa, né? O meio da multinacional. O mundo, né? Sim. Os happy hour, essas coisas todas, né? E graças a Deus foi o que me transformou. Foi a minha grande cura, acho que começou comigo mesmo, né? Bom. Nesse caminho, né?
Benção, hein? Que legal, cara. Então eu posso ser testemunha de mim mesmo. E Léo, pra gente finalizar, como que seria, na visão do xamanismo, um mundo espiritual em relação ao bem e ao mal? Espíritos ruins, por exemplo, espíritos bons, tem, não tem? Como é que funciona essa influência na nossa vida? Não, sem dúvida nenhuma tem. Vou falar da minha leitura, né? É lógico que tem formas de pensamento que são bastante negativas, que atuam nas pessoas. A gente pode falar que são espíritos zombeteiros, o nome a gente pode escolher, né? E a gente vê muito isso nos próprias coisas que você vê ser humano fazendo, que você não acredita que é o ser humano que está fazendo ali. Tem uma fonte chamada mal, sem dúvida nenhuma, né? Você pode chamar esse mal de demônio, mas tem um mal ali que é inegável. Que uma você força vê maligna, né? A força do mal que está acontecendo, né? E cada vez mais, assim, isso que se também, essa sombra, né, vamos dizer, da humanidade, que passa também não só por isso, também pelos suicídios, que também é matar a si próprio, é um mal que você faz contra você mesmo. Sim. E tem mal que as pessoas fazem todos os dias contra si próprios e não percebem. Quando elas falam mal dos outros. Sim. Né? O que é a sombra no xamanismo? A gente projeta muito num animal chamado animal sombra. Esse animal sombra, ele não é o demônio, essas coisas, mas ele é aquela parte dentro de você que faz você beber mais do que você pode aguentar, que faz você gastar mais do que você pode, que faz você se arrepender de uma coisa que você acabou de fazer, que faz com que você traia, que faz com que você... Né? É aquele impulso, né? Que é aquela coisa ali, aquela parte dentro de você que a gente tem projetado numa sombra animal ali também, né? Então existe, sem dúvida nenhuma, né? E a gente trabalha... Por que eu estou falando isso? Porque a gente procura trabalhar no xamanismo universal a partir desse animal sombra. Não exorcizando ele, mas tendo um diálogo com ele, fazendo um pacto com ele, para que ele possa, essa mesma energia que ele tem, por exemplo, te ajudar quando você vai em lugares que são sinistros, quando você vê pessoas que são sinistras, ou situações que de repente você pode se dar mal. Essa parte dentro de você que vai te perceber e te dizer, uma intuição. Essa intuição vem dali também, né? Então a coisa como a gente trabalha com essa energia dentro da gente, porque onde é que está esse animal sombrio? Dentro de você, dentro de cada um de nós. Sim. E como é uma das formas de a gente fazer amizade para ele? Você reconhecer que ele existe. Isso é a primeira parte. E que ele é você. Que é a nossa sombra, né? Que é parte de você ali. Sim. Não é ele. Você fala nós. Sim. Sim. Né? Então a gente procura identificar esse animal sombra e poder fazer esse trabalho assim, muito nas virtudes, na luz, na oposta. E a essa sombra a gente dirigir amor. Porque tem uma parte também que é importante, a sombra, que nos faz também a gente crescer. Na medida que quando você percebe assim uma emanação sombria em você, você consegue, como a mamãe dizia pra gente, conta até 10, meu filho, né? Não, vou para o nosso sombra aqui. Aguenta aí, calma. Entendi. Fica calmo. Tem como fazer esse trabalho, tem como viver com isso. Por quê? Porque hoje em dia tá tudo muito sombrio, Felipe. Essas guerras, o que a gente vê na política, tá feio, sabe, o que a gente vê nas famílias, nos casais. Então a gente tem que procurar viver assim num ambiente mais harmônico, mais... Isso, onde é que a gente consegue isso? Nas comunidades espirituais. Nem vou falar de religião, mas uma comunidade onde cada um pode viver coisas parecidas. Na verdadeira eclésia, na verdadeira igreja. Se a gente pensar, comunidade. Não como... Exatamente. Que é o corpo, né? Viver todos como uma unidade. Perfeito. Que é isso que a gente procura, que é isso que a gente tem procurado lá no Lua Cheia, fazer nossa comunidade. Não é só isso, plantarmos juntos a nossa própria comida, que a gente vai colher no futuro. Que legal, cara. Ajudar ali alguém ali no mutirão. Onde é a comunidade de vocês? Tapecerica da Serra, estamos construindo ainda, né? Que legal. Minha casa está quase pronta ali. Legal, Léo. Bom. Então a gente está lutando por isso, porque é uma coisa que já existe dentro da nossa doutrina, que é um dos desafios e uma missão que o padrinho Sebastião passou para todos nós, que é aprender a viver em comunidade. É onde você aprende a ser irmão de verdade. É, né? fato. É vivendo em comunidade. Vivendo com os diferentes, né? E vivendo, né? Vivendo. Não se isolando como um monge, nada contra, que tudo bem, mas é vivendo a vida, né? Aprender a praticar escutatória, né? Não só oratória. Né?
Léo, uma última pergunta para a gente encerrar. E criança? E adolescentes? Como é que funciona essa medicina maravilhosa para as crianças? Muito bem. Nas crianças a gente dá uma coisa simbólica, dá uma dose simbólica para elas, né? São as mesmas crianças que tomaram na gravidez da mãe. As grávidas, elas tomam uma dosezinha ali pequena também. E no final, quando está para ter neném, as doses aumentam até. Que ajuda elas, né, nas mulheres do Acre principalmente, né? Isso ajuda no aumentar, né, a contração para nascer, né? Até os 3 meses de idade a gente vai dando bem pouquinho, depois de acordo com o que a grávida vai se sentindo bem, a gente dá um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Meu filho, por exemplo, um dos meus filhos, o Thales, ele tomou já no ventre da mãe e continuou tomando. E entrou na USP, sem cursinho em engenharia. Então esse negócio que... Sim. Não, eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário. Mas é o que eu lhe falei no começo da nossa conversa. Qual o problema da nossa cultura ou da cultura religiosa como um todo? Preconceito. Preconceito. E a gente não traz isso desde a mais tenra idade. Eu tenho falado aqui no programa, Léo, a inteligência artificial, ela veio, é um bom mecanismo. Só que como consequência final de um processo de evolução tecnológica, a desumanização ela vai ficar muito mais rápida a partir de agora. Os processos da sociedade cada vez mais isolada, jovens se relacionando menos, cada vez mais pragmatismo e etc. Utilitarismo. E eu acredito que o resgate do ser humano é essa busca pelo autoconhecimento. Por quê? Porque cada vez menos há menos sentido na vida, tá ligado? As pessoas não sabem pelo que vivem. E aí esse vazio, ele tá aí. A busca da missão é o que a gente faz também no Xamanismo Universal. Exatamente. Cada um vai buscando sua missão. Perfeito. O que você está fazendo aqui? Como é que você pode contribuir para um mundo melhor? Perfeito. Porque hoje a gente trabalha numa bandeira assim, que foi trazida pelos os nossos povos originários aqui da América do Sul, que é o bem viver. Né? E o bem viver não é você viver bem só. É você saber viver bem dentro da comunidade. É você viver num ambiente saudável. É você não poluir o rio. É você não roubar. É você viver na prática as virtudes, não é verdade? E colocar isso não só para você, a serviço de todos. É o mesmo conceito que tem entre os índios nativos norte-americanos, que é o Beauty Way. O famoso caminho da beleza, é totalmente sincronizado com isso. Parece que a gente está falando, está aqui e está ali também acontecendo. É aquela ressonância. Com nomes diferentes, né? Sim. Que hoje é assim que a gente procura viver dentro do Xamanismo Universal, né? Das nossas práticas. É buscando, não só olhando nossa barriga, mas o que a nossa atitude na vida provoca para a nossa comunidade, para a nossa família. Às vezes a pessoa fala assim, pô, olha, se eu tenho vício de cigarro, isso é problema meu. Isso é a falta da visão sistêmica. Quando você está viciado em alguma coisa, o problema não é só teu, isso é um pensamento muito egoísta. O problema é teu e de todas as pessoas que te amam, que vão sofrer por tua causa. É aquilo que a gente falou do meu teu, né? Quando o mundo for um nosso, aí a coisa muda. Aí você sofre, vai sofrer todo mundo por tua causa. Exato. Então a gente tem, e aí isso a gente pode expandir também para a nossa cidade, para o nosso planeta, para nossos vizinhos, né? Então é uma questão de a gente aprender a viver com mais simplicidade, né? Viver mais amorosamente o mundo, num mundo mais compassivo. Eu acredito que esse resgate ele é necessário. Quanto mais cedo ele começa, melhor. Eu tenho falado isso aqui, jovens aprenderem a respirar, a meditar. Pô, ninguém mais sabe ficar quieto, em silêncio. Seria até ótimo isso Não é verdade? Mais ecologia na escola. Pô, mais né? ecologia. Silêncio, cara, silêncio. A gente não consegue ficar em silêncio. Não consegue acalmar a mente. Sabe? Concentrar. Você não consegue ficar com a mente focada em um objeto apenas. E é interessante isso. E é um trabalho. Agora, é uma disciplina. Por isso eu te perguntei da ayahuasca. Porque... como você é uma pessoa tão experiente e espiritualizada dentro desse universo, por isso eu te perguntei dos jovens. Então, porque eu acredito que se o jovem ele faz isso, vai fazer bem para o cérebro desse jovem. Exatamente. A gente já recuperou jovens. Então, hoje, né? Olha, eu conheci um senhor lá no Piauí,
que ele adotou 32 crianças. Adotou como, Léo? Adotou de papel passado. Era criança que já estava perdida. Ele adotou, botou tudo em nome dele. Você acredita? Um cara desse aí. Um anjo, né? Você vai ver as crianças, que tinham tudo para ser crianças assim problemáticas. Vai ver as crianças. Lá tem aula de artes marciais. Legal, cara. Tem aula de meditação. Tem aula de... E tudo que a gente está falando aqui. Entendi. Consagra o sacramento, assim, suavemente, sem, né? Sem usar uma criança, pouquinho, sim. Aquele pouquinho reza, canta, dança, aprende a trabalhar na terra. Que destino teria essas crianças, né? Então, Léo Artezi. Estamos aí, meu amigo. Meu amigo, muito obrigado. Próximo aí. Cara, foi um belo papo. Sou um cara muito legal, hein? Muito obrigado, você também. Não, pô. E eu fico feliz porque é interessante. Eu acredito na sincronicidade, sabe? A gente, como o senhor falou do bufo, eu não vou atrás dele, quando vier para ver, ele vem, sabe como é que é? E eu tenho vivido esse momento onde eu tenho conhecido pessoas como o senhor, pessoas extraordinárias, que têm um coração aberto e maravilhoso, cheio de amor aí. E para mim é uma honra poder falar contigo. Vamos lá fazer um trabalho com a gente lá. Vou. Aí você pode fazer o seguinte, daí você faz uma live dizendo da sua experiência. Posso. Se for mal, você pode falar mal. Não, eu posso. Claro. Eu vou dia 18, dia 20, dia 20. Dia 20. Eu vou dia 20. Só deixa uma palavra aqui pra gente encerrar, e na sequência eu finalizo o programa aqui. Tá bom. Muito bem, nós estamos vivendo num momento assim de transição mesmo, sem dúvida nenhuma, né? Onde vê como nunca polarização, né, que tem na nossa própria sociedade e o que está acontecendo tudo no mundo. Então eu acho que o grande recado que a gente pode dar é para a gente procurar saber harmonizar muito a nossa mente nesse instante, porque essas ondas, sabe, de violência, tá tudo muito espalhado aí. Quando você tem um ambiente desse, o teu pensamento tende a se afinar com isso também e acaba sobrando para você mais do que deveria, né? Porque você vai entrando dentro de uma corrente. Então, sabe, procurar ser mais tranquilos, procurar a gente estar mais próximo da natureza, se alimentar melhor, com menos junk food, né? Às vezes as pessoas não sabem que alimento é medicina, né? Saber do que a gente se alimenta, né? E poder a gente caminhar para uma vida mais comunitária. Se não dá para fazer isso fisicamente, né? Pelo menos a gente possa ter grupos onde a gente possa ter momentos de poder ter boas conversas, bons ritos, né? Bons encontros, sem saindo um pouco fora dessa doideira toda que a gente está vendo no planeta, né? A coisa não está fácil. Mas, Léo, muito obrigado mais uma vez. Você que nos acompanhou até aqui, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixe um comentário carinhoso pro Léo Artezi. Se é para xingar alguém, xinga o Thiago, que é o nosso operador. Fale bem de mim também dessa vez. Muito obrigado, um beijo, até um próximo programa. Valeu, pessoal, valeu. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes, um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca, com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade.